E aí, meus queridos, tudo certinho? Pois bem, para a aula de hoje, nós vamos precisar que vocês abram o livro azul lá na página 29, onde começaremos a falar sobre a indústria do Brasil. Vamos lá, todos com o livro aberto? Pois então, primeiramente, para falar em indústria, a gente tem que lembrar o que é a indústria. A indústria nada mais é do que o segundo setor da economia, onde ela pega a matéria-prima e ela transforma a matéria-prima em produto. E aí, este produto acaba indo para o comércio, onde eu e vocês adquirimos o produto já pronto, certo? Então, só que a indústria não é tudo igual. A indústria ela é dividida em setores. O primeiro setor da indústria é chamado de indústria de base, que é onde, por exemplo, ela pega a matéria-prima, como no caso do ferro, e transforma este minério de ferro em chapas de ferro, em barras de ferro. Depois, essas barras, essas chapas acabam indo para uma indústria chamada de indústria intermediária, que seria um segundo setor da indústria, dentro da indústria. E aí esse ferro é transformado em máquinas. Essas máquinas elas acabam sendo vendidas para a terceira etapa, o terceiro setor da indústria, que é chamado de indústria de bens, ou indústria de bens de consumo, que é quando, por exemplo, aquela máquina produzida lá no setor intermediário transforma borracha em sandália. Entenderam? Então nós temos aqui as três divisões. A primeira divisão é indústria de base, depois indústria de bens intermediários e depois indústria de bens de consumo. Beleza? Aqui no Brasil, nós temos aí uma grande indústria. Então, uma indústria bastante relevante. O que nós devemos pensar é que essa indústria, como que ela está se comportando perante o meio ambiente? É uma indústria que está cuidando do meio ambiente? É uma indústria que está cuidando do seu trabalhador? Ou é uma indústria que está levando as coisas de qualquer jeito? Hoje as cobranças têm sido muito maiores na questão das indústrias, na questão desse comportamento, seja para com o seu trabalhador, seja para com o meio ambiente, o que é bom. E aí, vale a gente lembrar também que o ideal sempre seria o nosso país vender o produto já pronto e não matéria-prima, porque vender matéria-prima é muito barato. Então, a partir do momento que você transforma matéria-prima em produto e vende o produto pronto, é muito mais rentável. O nosso país, então, ele se acostumou, desde a época lá em que era governado por Portugal, a vender o produto ainda em matéria-prima. Então, por isso que a gente muitas vezes deixa de lucrar dentro do Brasil, porque a gente vende matéria-prima, certo? Só que ainda assim, das indústrias que existem, nós temos que lembrar onde elas estão localizadas. A maior parte da indústria ela está localizada no litoral brasileiro, com maior concentração no sul e no sudeste. Principalmente no sudeste. Não que o interior do Brasil não tenha indústria. Tem. Inclusive tem um caso bastante conhecido que é a chamada Zona Franca de Manaus, que é um dos maiores produtores aí de eletrônicos que a gente tem no Brasil. Inclusive, a televisão da sua casa possivelmente foi produzida na Zona Franca de Manaus. Então, como é que você reconhece? Se você olhar a parte de trás da TV, não a parte que você assiste, vamos imaginar que isso aqui é a parte que você assiste. Atrás da TV possivelmente tem um adesivo branco com preto, ou ainda está impresso direto na caixa da sua TV, escrito em um passarinho e está escrito produzindo na Zona Franca de Manaus, que é um local que atraiu muita indústria no século passado por conta dos incentivos governamentais, tal como isenção de impostos. Mas ainda assim, a maior parte das indústrias estão no sul e no sudeste devido à proximidade com os portos. Porque não adianta só produzir muito lá no interior do Brasil com isenção de impostos e pagar muito para se levar até o porto, por exemplo. Então, é interessante que você esteja próximo aos locais de escoamento, porque isso reduz o preço do frete.
Outra coisa interessante é tu produzir onde se tem mão de obra disponível. Porque não adianta produzir lá no interiorzão onde se tem baixa mão de obra. Porque o resultado disso é que tu vai ter que pagar muito caro pela mão de obra. Em contrapartida, se tu produz onde se tem mais gente, você vai ter uma mão de obra mais acessível no seu preço, certo? Outra coisa também que a gente deve levar em consideração é a questão da matéria-prima, porque também não adianta eu ter mão de obra, ter isenção de impostos, ter até mesmo um mercado consumidor e não ter matéria-prima, ou o contrário, ter matéria-prima, mas não ter um mercado consumidor. Então tu tens que analisar essas vertentes antes de instalar qualquer indústria. E outra coisa, né? E aí a gente deve lembrar, por exemplo, nessa questão do mercado consumidor, nessa questão do transporte, como que é o transporte? O nosso país, em sua grande parte, o transporte dele é feito por via terrestre, por carretas, por caminhões. Outros modelos de transporte, outros modais poderiam ser adotados, tal como as linhas férreas, que elas acabam barateando o custo, e também a questão do transporte marítimo, que ele é o transporte mais barato que se existe no mundo. Então é interessante a adoção deste modelo, principalmente para longas distâncias. O meio aéreo não vale a pena porque, apesar dele ser muito rápido, ele é muito caro. Então não compensa estar carregando grandes quantidades de produto ou de matéria-prima pelo meio aéreo, certo? Aqui no nosso país, inclusive, de 50 até mais ou menos 1970, até houve incentivo para as ferrovias no Brasil. Mas depois de 70 a gente começou a ver que os incentivos maiores se davam para o setor rodoviário. O que foi um grande problema, porque se pegar lá no norte do Brasil rodovias como a Transamazônica, por exemplo, elas são terríveis para se andar com carretas. Então, o ideal seria, sim, em locais como esse, de acesso um pouco mais difícil, o transporte ferroviário. Outra questão que atrai as indústrias é a questão da energia. Então, onde existe maior produção de energia. E aí, o Brasil hoje tem um sistema de energia interligado que é bastante interessante e bastante complexo. Até mais ou menos uns 15 anos atrás, nós víamos que 90% da produção energética do Brasil partia-se das hidrelétricas, o que era um problema. Porque numa crise hídrica, como nós estamos passando agora, numa crise hídrica como teve lá em 2016, complica muito a produção energética se tu adota só um modelo. Então, aproximadamente uns 10 anos, a gente tem visto um aumento de outros modelos de energia, tal como a energia solar e tal como a energia eólica. Vento, nunca vai ter crise de vento. A energia solar também não vai ter crise de sol para não se ter esse modelo de energia. Então, aqui no nosso país é muito interessante a adoção desses tipos, o que o Brasil sim tem feito ao longo dos anos. E aí, o ideal é tu sempre ir retirando aqueles modelos de energia que não são renováveis e adotando mais modelos renováveis. Você pode pensar, professor, mas energia hidrelétrica é renovável. E por que não é tão interessante? Primeiro porque alaga gigantescas áreas, o que gera um impacto ambiental bastante grande. E o segundo foi o que eu acabei de falar, da questão hídrica, que se der uma crise hídrica, uma crise de chuva, se diminuir a quantidade de chuva, como estamos tendo agora, vai ficar um tanto quanto complicado. Então, por conta disso, é necessário que exista uma diversificação dos tipos de energia, tá bom? Prezando sempre, obviamente, pelas energias renováveis. Meus queridos, acabamos aqui a nossa aula. O professor vai pedir que vocês façam de atividade somente as páginas 36 e 37 e a página 32, que eu tinha esquecido. Então 32, 36 e 37. As demais atividades lá do livro branco nós faremos em sala pela videoconferência, certo? Um abração, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!